Salve, salve meu povo! Quero conversar com vocês hoje sobre os incêndios na Austrália, coisa gravíssima que está acontecendo. Passei as últimas semanas estudando o assunto, me debrucei sobre o tema, li, pesquisei, até por isso eu demorei para me manifestar publicamente, mas estou aqui agora, quero compartilhar com vocês algumas descobertas, reflexões importantíssimas. Mas antes de avançar, eu quero pedir duas coisas para vocês. Primeiro, que vocês vejam esse vídeo até o final, porque tem muita coisa aqui para ser dita. E segundo, para quem está chegando agora e não conhece os meus canais no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, e puder se inscrever, seguir, comentar, compartilhar e curtir, eu vou ficar extremamente grato se vocês puderem me ajudar a alcançar mais gente, a conversar com mais gente, porque é essa a tarefa que eu me dispus no momento. Beleza? Então vamos entrar no nosso assunto. Quero começar já com um dos pontos mais polêmicos, é o debate que tem circulado por aí acerca de um suposto silêncio da mídia brasileira com relação aos incêndios na Austrália, né? Muitas pessoas têm dito que a imprensa brasileira não se manifestou acerca dos incêndios na Austrália tanto quanto fez aqui no Brasil, inclusive alegando que aqui no Brasil teria o objetivo de desestabilizar o governo. E de fato, né, a imprensa brasileira falou muito menos dos incêndios australianos e depois de muita pesquisa, de muita procura, não foi fácil, tá? Eu consegui descobrir essa resposta e eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês estejam prontos para ouvir. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber o porquê dessa forma de agir da nossa imprensa. E a resposta é a seguinte: a imprensa brasileira noticiou muito menos os incêndios australianos porque essa imprensa brasileira é brasileira, minha gente. Você quer me tirar do sério, é ver gente alegando que a imprensa brasileira falou pouco dos incêndios na Austrália. Mas é lógico, meu amado, a imprensa brasileira vai falar do quê? Do Brasil ou da Austrália? Do Brasil, meu querido. Você acha que um jornal australiano de outro país dedicou manchetes e mais manchetes para falar do incêndio na Amazônia? Claro que não. Pegou ali uma matéria na Folha Internacional, um dia, dois. É a mesma coisa que o Brasil fez. Você pode abrir qualquer jornal grande, virtual ou físico, tem lá a matéria sobre a Austrália. Então não fala besteira se você não sabe, meu amado. A imprensa brasileira tem que falar de fatos ocorridos no Brasil, majoritariamente. E é isso que explica o motivo pelo qual ela não falou tanto dos incêndios na Austrália. Tá respondida essa pergunta? Então vamos avançar para outras coisas mais polêmicas. Teve gente no Brasil que criticou líderes mundiais, ativistas, por não se manifestarem tanto com relação aos incêndios australianos do que os incêndios que aconteceram na Amazônia brasileira. Vou pegar dois exemplos aí. A ativista sueca Greta Thunberg, uma jovem de 17 anos, e o presidente da França, Emmanuel Macron, os dois que entraram em disputa, em briga, né? Tiveram conflitos virtuais por parte de autoridades do Brasil, ministro, presidente. O nosso presidente, excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, teve a pachorra, né, de ofender a Greta, uma jovem de 17 anos, chamar ela de pirralha, de ofender o presidente da França, de ofender a aparência física da esposa do presidente da França. É uma coisa boçal, digna de um imbecil, que a gente infelizmente assistiu. Mas também são fake news, né? Essas tentativas de dizer que Greta e Macron não falaram da Austrália como falaram do Brasil. Mentira! E a galera que compartilha isso ou é preguiçosa ou é mau caráter. Primeiro, vamos falar da Greta. A Greta está falando da Austrália já faz mais de um mês. É só entrar no Twitter dela, nas contas dela. Não aguento mais a Greta falando da Austrália. Está denunciando noite e dia os casos da Austrália. Então o presidente, esses dias atrás, disse que ela não fala do assunto. É claro que fala, senhor presidente. O senhor é um mentiroso patológico e por isso está dizendo que ela não fala. Segundo, o presidente da França, o Macron, há uns dias atrás, dia 5 de janeiro, ele ofereceu publicamente apoio ao primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e o Scott Morrison, de maneira civilizada, agradeceu a oferta publicamente e foi tudo muito tranquilo, diferente da relação esdrúxula dele com o presidente Bolsonaro, né, que foi uma aberração, né, uma conversa entre pessoas civilizadas. Foi isso que aconteceu entre o presidente australiano, que também não é de esquerda, tá? E o presidente da França, que também não é de esquerda, enfim, né? O Emmanuel Macron. Ou seja, também se manifestou sobre o assunto. Agora, o problema é que o governo brasileiro ele vive de uma realidade paralela.
E as pessoas que apoiam esse governo ou são preguiçosas, né? As pessoas que apoiam hoje em dia, não as que votaram, porque as que votaram foram enganadas, né? Mas as que hoje em dia ainda apoiam esse desgoverno esdrúxulo do Jair Bolsonaro, ou são preguiçosas que não pesquisam a verdade, não percebem que em um ano o presidente disse mais de 600 mentiras documentadas através de suas redes sociais e declarações, ou são mau caráteres que coadunam com as mentiras ditas pelo presidente por sua trupe infernal, né, de ministros como Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Onyx Lorenzoni. Ricardo Salles veio falar por que as ONGs brasileiras não estavam falando dos incêndios na Austrália. É claro que estão, o problema é que as ONGs brasileiras se dedicam mais aos assuntos brasileiros, assim como a imprensa. Então é uma coisa ridícula. Agora, sobre o incêndio que está acontecendo na Austrália nesse momento, é gravíssimo. São meses de incêndio, 10 milhões de hectares queimados, é o dobro, um pouco mais do dobro das queimadas na Amazônia. Diferentemente do que o próprio ministro Ricardo Salles falou de maneira mentirosa, né? Superestimando os números da Austrália em comparação com os números brasileiros. Quase 1 bilhão de animais mortos, segundo o WWF e outras estatísticas, 2.000 casas destruídas, quase 30 pessoas mortas. É um dos eventos climáticos mais graves dos últimos tempos, com uma diferença com relação aos incêndios amazônicos. A floresta australiana tem características mais próximas ao cerrado brasileiro. E para quem estuda, todo mundo sabe que o cerrado brasileiro convive, de certa forma, com o fogo dentro do seu ciclo. As árvores, a fauna e a flora, elas têm uma simbiose, uma preparação para lidar com eventos climáticos dessa natureza. Diferente do bioma amazônico, né? Onde para algo pegar fogo, a pessoa tem que insistir bastante, tem que ser muito criminoso para conseguir incendiar uma floresta amazônica que não é feita e nem adaptada para o fogo. É uma floresta muito mais úmida que a floresta do Cerrado, que é o caso da Austrália. Então os incêndios na Austrália são muito mais comuns do que os incêndios na Amazônia. A diferença é que dessa vez a proporção do incêndio foi e está sendo brutal. Mas o foco aqui do vídeo era esse, falar sobre as fake news, sobre o porquê que a imprensa brasileira noticiou muito mais o caso brasileiro e não o caso australiano, para desmentir essa boataria esdrúxula de que a ativista Greta Thunberg não estivesse falando sobre a Austrália. Claro que está. Inclusive está falando muito mais sobre a Austrália do que falou sobre o Brasil. É o Bolsonaro, que é uma criança, ele sim, um pirralho, que se mordeu com as declarações dela e que a ofendeu. O Macron também está falando da Austrália, ofereceu ajuda que foi aceita pelo primeiro-ministro australiano. Outra diferença gritante com relação à conduta, à postura do governo australiano e brasileiro nesses casos, foi que lá na Austrália já foram presas aproximadamente 180 pessoas que tinham algum envolvimento ou possível envolvimento com os incêndios criminosos lá, sendo que no Brasil isso não aconteceu, muito pelo contrário, ninguém está preso, está todo mundo solto, sendo que teve gente que assumiu, né, ter promovido um dia do fogo com apoio retórico do nosso presidente e, muito pelo contrário, aproveitaram a brecha para tentar prender, ofender, ameaçar gente que não tinha nada a ver com o assunto, como os brigadistas que ficaram presos lá em Alter do Chão por alguns dias, ou militantes do MST que são inimigos desse governo. Então essa que é a diferença brutal entre a postura, a conduta de um governo e de outro. Bom, te agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, deixar a sua opinião, se a gente puder debater o assunto com verdade, com realidade, com fatos e sem negacionismo, sem anticientificismo, sem fake news, que é a especialidade dessa quadrilha, desse crime organizado que assumiu o controle do nosso país. Boa noite, boa semana, bom domingo e bom começo de ano para todo mundo.